Para a leitura da ordem do dia. Processado inscrito em regime de urgência. Processado número 182 de 2013. Projeto de lei que modifica o anexo da lei número 8.807 de 30 de novembro de 2011, que altera a redação, acrescenta dispositivo. Acrescenta dispositivo ao artigo 1º da Lei Municipal 4.830, de 27 de janeiro de 1991, que dá nova regulamentação ao Programa Municipal de Distribuição de Material Didático Escolar e dá outras providências. Autoria: Executivo. Parecer pela aprovação. Em discussão. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhores vereadores, eu gostaria até de cumprimentar o senhor prefeito municipal, doutor Heloísio Carlos Lourenço, pela preocupação, senhor presidente, referente a esse projeto de lei, alterando, até aumentando em si o TIC escolar, né, os itens, e o kit escolar, porque vai favorecer várias famílias, principalmente aquelas famílias mais carentes, que dependem até então desse material escolar, que na época não tem até dinheiro para comprar. E pensando nisso, eu acho que é um projeto de grande alcance, que muitas famílias vão ser beneficiadas até então, mas eu acho que algumas partes têm que também ser favorecidas. Nós, batendo em conversa com o vereador Flávio Henrique, nós vamos apresentar até um projeto referente também às creches conveniadas, que eu acho que elas merecem também esse kit escolar, porque lá onde depende muitas famílias carentes que se encontram baseado, aliás, um anteprojeto de lei, conversando com o Flávio, eu acho que é bem-vindo, e parabenizar o senhor prefeito pelo esse avanço, e quem vai ganhar com isso é a população, correto? Portanto, eu acho, quero agradecer as palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Paulo Eustáquio, continua a discussão. Em votação. Processado legislativo 182, aprovado com 14 votos em regime de urgência. Processado inscrito em discussão única. Processado número 120, 2013, projeto de decreto legislativo que concede o título de cidadania pós-caldenses ao doutor Marcílio de Souza Magalhães. Autoria: vereador Rogério Carrijo. Parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 120, aprovado por unanimidade. Processado inscrito em primeira discussão. Processado número 177, 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares ao orçamento do Departamento Municipal de Água e Esgoto. R$1.400.000. Autoria: Executivo. Parecer pela aprovação. Em discussão. Em votação. Processado legislativo 177, aprovado com 14 votos. Em primeira discussão. Processado número 181 de 2013. Projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias. R$5.128.000. Autoria: Executivo. Parecer pela aprovação. Em discussão. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, eu só queria agradecer a todos os vereadores, principalmente em relação a esse projeto de experimentação, que todos tiveram a oportunidade de manusear, de olhar o processado.
mais de 3 milhões em relação ao serviço de urgência e emergência. Então, acho que foi muito ágil a contribuição de cada vereador, no sentido de colocar esse processo para ser votado hoje. Então, agradecer, porque essa agilidade significa garantir que os repasses possam ocorrer para os hospitais, tanto a Santa Casa como Santa Lúcia, que precisam com folha de pagamento e para a manutenção desse serviço tão importante, não só para Poços de Caldas, mas que acaba sendo também para a nossa região. Muito obrigado a todos. Continua em discussão. Em votação. Processado legislativo 181, aprovado com 14 votos. Em primeira discussão. Nada mais consta. Explicação pessoal. Projeto. Projeto do aeroporto. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira. Senhor presidente, nobres colegas, senhoras e senhores, pessoas que estão nos acompanhando aí, eu queria, mais uma vez, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência, aos demais integrantes da mesa, até agora não chegou a resposta do pedido de informações sobre os valores pagos e repasses para Furnas do diretor do DME. Prazo venceu dia 12, então há um descumprimento de acordo com a legislação. Hoje, nós aprovamos aqui várias prorrogações e hoje nós já estamos no dia 22, já há 10 dias. Senhor líder, por gentileza também, né? Eu creio que estamos deixando de cumprir a legislação em vigor. Queria congratular-me aqui com o vereador Joaquim Alves, né? Sinceramente. No começo do ano, como a gente sempre faz, a gente vai em alguns locais aí, os moradores nos chamam. Eu estive lá no bairro Bortolã, no PSF Bortolã, inclusive apresentei fotos aqui, fiz o pedido de informações e agora vi na imprensa o nobre vereador anunciando a ampliação, né, saiu no jornal hoje, a ampliação do PSF do Bortolã. Eu vi a foto do vereador Joaquim e outras pessoas, então fiquei feliz, falei, olha, esse modesto e humilde vereador aqui não conseguiu, o outro colega está conseguindo, então a gente fica feliz, né? Isso mais importante é o bem-estar da população, né? Vossa Excelência esteve lá, viu que está precário mesmo, né? Confirmou as fotos que nós mostramos aqui, né? Então eu fico feliz. E peço ao nobre colega que ajude também a implantar um PSF lá no São Bento, uma região que está pedindo socorro, tantos assaltos, roubos, arrombamentos. O PSF lá está prontinho. Então, conto com o apoio do nobre colega nesse sentido. E queria dizer mais uma vez, lamentar, nobres colegas, a teimosia com a mega Praça do Povo. Eu não sei até onde que vai isso, viu? Porque, olha, quem passou domingo aí pela Francisco Salles, por outros locais, viu uma enorme quantidade de guardas municipais ali, ó, parados, plantados, debaixo de um sol de judiar, viu, vereador Tiago? De judiar. E bicicleta que é bom, povo que é bom, nada, infelizmente. E dinheiro correndo aí para a hora extra, bom para os funcionários, né, que ficam ali, sofrem um pouquinho, mas ganham dinheiro de hora extra. Então é uma insistência, uma teimosia que não dá para entender. Eu vi muito pela imprensa também a senhora secretária de Planejamento, Gina, segundo consta, teria dado declarações que a cidade está caindo aos pedaços. Gina Beatriz Rende, a senhora que esteve ausente de Poços de Caldas nos últimos, talvez uns 20 anos aí, né? Eu queria perguntar para a senhora
imaginou, Gina Beatriz Rende, o que seria de Poços de Caldas sem a duplicação da Avenida do Bortolã ali, que vai até o Marco Divisório, que era um caos na entrada da cidade? Eu tenho amigos que às vezes vinham de São Paulo na época, lá nos anos 90 alguma coisa, e entravam na cidade, tirava uma onda com a gente, vamos falar assim, porque vem de São Paulo, asfalto bom, quando chegava ali era uma tragédia. E são obras que surgiram depois que a dona Gina foi embora daqui. Já imaginou, dona Gina, Poços de Caldas, sem a duplicação da Avenida Alcoa? Hoje, tem alguns problemas ali para resolver e tal, né? Mas já imaginou, dona Gina, a senhora que está falando que a cidade está caindo aos pedaços, sem a escola padrão do Parque das Nações, ô pastor Valdir, que atende tantos jovens daquela região? A estrada da Cachoeirinha, vereador Flávio, que tem alguns problemas aí, até o vereador Lical andou fazendo alguns questionamentos e tal, mas tão importante para ligar a região leste com a região sul. Já imaginou, senhora Gina, Poços de Caldas sem o Hemominas, o Hemocentro, que tão bem faz para a saúde da nossa cidade? Quantas vidas já devem ter sido salvas, né? E nós estávamos numa situação difícil aqui. Pergunto também, sem a própria trincheira, já imaginou Poços de Caldas sem a trincheira? Tanto que o trânsito hoje flui ali, né, tirando do centro. Agora, o que nós estamos precisando é de ação agora, para tirar as carretas, os veículos pesados da área central, que continua difícil. No último final de semana foi um caos de ônibus estacionados em toda parte aí. Eu sempre falo que os turistas são bem-vindos, mas tem que ter respeito, né, com a nossa cidade. E eu queria, para finalizar aqui, mostrar algumas fotos, né, já se tornaram tradicionais aqui na nossa passagem. Nós vamos ver aí alguns pontos da cidade. Eu estou vendo o seguinte, né, reivindicação de obras, melhorias, a gente quase não consegue. Estou tentando ver o lado do meio ambiente, que eu tenho o maior amor pelo meio ambiente. Nós estamos aí agora no bairro Caio Junqueira, Rua Jatobá. A prefeitura tem que ter por lá, vereador Paulo Eustáquio, o senhor também defende lá, vereador Joaquim, vereador Flávio, aquela interligação de bairros. Olha como é que está lá. Lá do outro lado do Jardim P já está um lixão também. Então é isso aí, ó, que a gente está vendo e está mostrando aqui, lá no bairro Caio Junqueira, Rua Jatobá. Tem de tudo um pouco, né? E aí nós voltamos também, olha aí o trilho, onde as pessoas passam, crianças vão para a escola, pessoas idosas vão lá, e olha lá em cima, dá para ver um princípio de lixão também, né? Situação realmente não é nada agradável, não, a gente lamenta profundamente. Agora já estamos lá no Santa Rosália, Rua Luiz Duarte, as árvores ali, raízes expostas, que correm risco de queda, segundo a própria Secretaria de Serviços Públicos, e a Rua Luiz Duarte, onde passam pessoas que vão ali para a creche, olha. Aí, ó, lixão também, bem na beira da mata, que é uma coisa que a gente espera que haja uma ação aí, ó. Tem de tudo, televisão usada, móveis usados, e as pessoas passam ali diariamente para ir, as mães levam crianças para a creche. Ok? Essa aí é a ligação lá com Santa Rosália, com Santana do Pedregal. Agora, eu estive também na Avenida Júlio Pellegrinelli, rapidamente aqui para concluir, onde tem um cidadão lá que preserva essa área verde, é uma rua sem saída, e ele planta ali árvores frutíferas e está precisando de uma atenção também. Ele quer a permissão da prefeitura para limpar. Esse é um exemplo de pessoas do bem, né? Tem até uma placa ali proibido jogar lixo e tudo mais, que está precisando de uma limpezinha da prefeitura e colocar também uma cerca ali. Então, eu estou virando para a defesa do meio ambiente, né? Procurando ajudar o verde nessa cidade, que é uma cidade abençoada por Deus. E, ao mesmo tempo, eu quero pedir a Deus, nobres colegas, que dê paz para todos nós aqui trabalharmos. Não sou o pastor, a pessoa mais indicada até para vir aqui e falar sobre esse assunto. Mas eu
que, como todos nós estamos aqui para defender os interesses da população, esperamos que nós possamos defender o interesse da população, mas com respeito entre cada um no debate, na discussão dos fatos mais importantes. Existe oposição, existe situação, mas, acima de tudo, tem que existir respeito, bom senso, ponderação e muita educação, muita calma. Muito obrigado. Bem, vereador Antônio Carlos, com a palavra, o vereador Rogério Andrade. Senhor presidente, nobres colegas, a semana passada nós tivemos um negócio do Condurte, né, que o Tiaguinho falou, e sobre os conselhos ser deliberativo, consultivo, aquelas coisas todinhas. E algumas coisas que o Tiago falou, a gente tem que começar a analisar realmente. E que me preocupa, ontem teve uma reunião do Conselho de Saúde, onde foi pedida uma autorização para fazer o mutirões de cirurgias. Um dinheiro que vem do governo federal, nós temos aí um monte de cirurgia parada para fazer, e o Conselho, gente do Conselho querendo adiar a votação para novembro. E aí teve até embate com a secretária de Saúde, entendeu? Então, precisamos ver isso, essa é uma coisa que realmente o Tiago tem que tá certo. Se ele é deliberativo, você vai lá e vai lá, ó, vem cá, nós vamos fazer isso. E agora, o Conselho tem que pensar na população. Você imagina só eu lá no Santa Lúcia tenho mais de 300 cirurgias para ser feita e não posso fazer porque o Conselho não ia aprovar. A semana passada tivemos que adiar cirurgias porque não tinha essa aprovação do Conselho. Na reunião desse mês quase que não é aprovada, deixa para o mês que vem. E aí, como que faz? Então, eu acho que também nós temos que pensar muito nisso, nesses conselhos, quem participa desses conselhos, eu acho que tem que ter pessoas qualificadas nos conselhos, não é pôr qualquer um lá para ficar dando opinião, porque eu não sei qual é o interesse de não liberar as cirurgias devido a um dinheiro que não é do município, é o governo estadual, federal que está mandando dinheiro para a gente usar o dinheiro, e se não usar, perde o dinheiro, paciente querendo operar, médico querendo fazer a cirurgia, e o Conselho querendo jogar isso para frente. Então, isso é uma coisa que teve até ânimo exaltado. O A1 chegou lá, que faz parte do Conselho, e foi que conseguiu fazer o negócio sair, porque senão ia ficar a Santa Casa e o Santa Luz sem operar ninguém. E aí ia ser um caos para nós aqui, que nós todos aqui, todo dia recebemos... todo dia nós recebemos aqui reclamação de cirurgia, e o Conselho não ia aprovar, e o governo não ia poder mandar o dinheiro porque o Conselho de Saúde não aprovou o mutirão de Poços de Caldas. Ia ser uma coisa, brincadeira. Outra coisa que eu quero falar para todos aqui, que me assustou, e o Flávio também veio falar comigo aqui, o jornal pôs aqui que o Rogério Andrade defende a modernização do PT. Eu não faço parte do PT, não. Eu tô, ainda não tô, então, o jornal põe aqui, ó, aqui. Em campanha pelo diretório estadual, Rogério Andrade defende em Poços de Caldas a modernização do PT. Ainda, aqui, eu já estou fazendo campanha, já faço campanha para diretório estadual. Já vou ser presidente do PT, gente. Olha, pelo jornal de Poços, eu estou muito bem, hein? Já mudei de partido, já vou ser candidato a presidente do PT. Rogério, o Carrillo hoje já foi o Rogério Souza Carrillo. O negócio está ficando meio perigoso aí, já estão trocando os nomes aí. Então, fazer isso. O Antônio Carlos falou alguma coisa que a gente tem que pensar muito. Não é criticar nem passado, nem atual. Não é isso. Precisa tomar uma atitude. Lá no Caio Junqueira, com a ligação lá com o outro lá, aquilo ali, tem que resolver. Ou vai fazer a rua, ou vamos fechar, porque não tem jeito. Naquela rua mesmo, lá descendo, tem uma área que é de preservação, que os caras põem sofá, põem tudo lá, e precisa fazer uma calçada, o pessoal faz uma caminhada ali no lugar de caminhada. Lá no nosso trecho, lá embaixo, na Pedro Galha, está lá do mesmo jeito, já falei, está lá, o pessoal andando na rua. Então, isso é um respeito pela população. Antônio Carlos, eu acho que realmente você tem razão. Imagina Poços de Caldas sem a avenida, a rodovia Alcoa, sem a Bortolã duplicada, tudo, realmente, Poços de Caldas fizeram muito para a gente, como acho que nós temos que fazer também. Agora, que o nosso centro está abandonado há muitos anos, as calçadas terríveis,
os idosos não podendo andar, nosso centro da cidade, que o pessoal fala que limpa tudo e tal, mas a parte que nós vendemos para o turista vir aqui está abandonada. Há quantos anos é a mesma coisa? Nossos passeios turísticos, está tudo abandonado. A Fonte dos Amores está lá do mesmo jeito há não sei quantos anos. Recanto Japonês, Cascata das Antas. Você vai na Cascata das Antas hoje, você tem que ter dó do que ela era quando eu era criança. Você vai lá, está até feio. O cheiro, o mau cheiro, tudo. Como que você vai levar um turista para conhecer a Cascata das Antas? Sabe? Então, realmente, nós precisamos... É a coisa que vem vindo há muito tempo. Eu acho que aí, por exemplo, mau cheiro da Cascata das Antas, o que vem disso? Da estação de tratamento de esgoto, que não sai da frente do papel, é outra novela que vai, vem dinheiro, vai dinheiro, vem dinheiro, vai dinheiro, e esse negócio não vai para frente. Eu não sei o que está acontecendo com essa estação de tratamento de esgoto. A gente vê esses municípios aí que em 2 anos está tudo pronto. Poste Caldas já fazem 4, daqui a pouco vai mais 4, e a estação de tratamento de esgoto não sai. Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Já era para estar pronta. Então falando, está deixando 4 mais 4 mais 4 e dinheiro indo. Aonde está errado? O erro é no projeto, o erro é na execução, tem alguma coisa que tem que ser feita. Aonde está o erro? Agora, também a gente não pode chegar agora e ficar questionando a administração atual disso lá para trás. Eu acho que a gente tem que pensar, eu não tenho que defender ninguém, mas acho que nós temos que saber o que está fazendo. Eu acho que se tem um projeto errado, aonde está o projeto errado? O que está acontecendo? A outra estação de tratamento de esgoto lá na... lá da perto do conjunto. Tem alguma coisa? A 3, ETA 3. ETA 5. Aquilo aí está errado o projeto, está errado o que foi. Então, vamos lá buscar a causa disso aí, vamos corrigir. Não adianta vir aqui falar, olha, lá não funciona porque foi feito o projeto errado. Tá bom, derruba tudo e vamos fazer outra? Eu não sei se a solução é essa. Tem solução? Tem que fazer, tem que tomar atitude e consertar. Então não adianta a gente ficar falando e só acusando de um lado, acusando do outro, e outro responde, e aí nós vamos para embates que não chega a nada. A população quer outra coisa, que é atitude. Eu acho que está na hora, igualzinho o nosso lixão lá. Sexta-feira, fazia tempo que eu não ia até o lixão, sexta-feira passei lá, que decepção, gente. Eu não imaginava que chegaria daquele jeito. Aquela montanha de lixo, aquilo ali, e o pior que é o seguinte, 60% daquele lixo é reciclável, e nós estamos perdendo isso, que podia gerar alguma coisa para alguém, para uma cooperativa, alguma coisa, jogando coisa utilizável fora, aonde o mundo inteiro tenta readquirir isso, pregar a reciclagem, tudo, e lá nós estamos perdendo um monte de coisa. Então, as cooperativas estão aí querendo trabalhar, tudo, então acho que está na hora de a gente sentar e pensar um pouquinho no meio ambiente, igual o Antônio Carlos falou. Eu acho que agora a gente tem que pensar para a gente sobrevivência de Poste Caldas no meio ambiente. Poste Caldas vende meio ambiente, eu já falo isso há 6 anos. Poste Caldas, o que ele vende lá fora é o meio ambiente, e nós estamos deixando isso aqui ir se perdendo. Então está na hora, não adianta a gente ter um aeroporto, que pelo que o Paulo me falou aí, um aeroporto maravilhoso, um centro de convenções maravilhoso que vai vir, as termas refeitas, tudo modernizado, o Palace Cassino recuperado de como era antigamente, tudo, e a cidade com o meio ambiente deteriorado, tudo aí perdido. Eu acho que nós temos que pensar muito no meio ambiente, nós temos que trabalhar muito em cima disso, e espero que quando vier a Ângela aqui, ela possa trazer boas notícias para a gente. Da capacidade dela a gente sabe, agora ela está com o poder na mão. Espero que ela tome atitudes, como ela enfrentou a gente na época do Paço Municipal, que veio aqui, falou muito, falou com o Tiaguinho, falou com a gente foi esganado aquele dia, aquela época lá. Espero que ela venha e traga algumas soluções para a gente do que está acontecendo. Eu espero isso, eu acho assim, a gente luta para estar no poder. Quando a gente está no poder, a gente tem que fazer o que a gente acha que é certo. Então, essa é a minha visão. Eu venho aqui e critico uma coisa todo dia, me dão o poder e eu não conserto, eu tenho que largar a mão e ir embora. Eu pego a minha malinha, tchau, gente, estou indo embora, não tenho capacidade. Eu acho que é assim, é o que eu faço. Dentro da medicina, eu falo o que eu posso falar, critico, pode ir, mas estou lá trabalhando e estou atendendo lá no SUS. Continuo fazendo o que eu tenho que fazer, não vou deixar de fazer, porque não adianta eu vir aqui pregar que o SUS tem que fazer, e eu não atender o SUS. Eu tenho que ser coerente com aquilo que eu falo.
E eu prego e eu quero fazer, e continuo fazendo. Não importa a tabela, não importa nada, então eu vou continuar fazendo. Agora, o que nós não podemos é, quando tiver o poder, entrar lá e ficar criticando o outro que ficou. Ou, quem saiu do poder, ficar criticando quem entrou. Isso não leva a nada. Obrigado. Obrigado, vereador Rogério Andrade, que nem bem aceitou se filiar ao PT, já foi lançado candidato à presidência. Com a palavra, o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, presente. Antônio Carlos, o senhor pode ter certeza disso. Se a gente conseguir melhorar o PSF lá no Bortolã, eu acho que todos os vereadores aqui, nós temos que ir lá e fazer uma foto, porque eu acho que todos aqui batalharam para que seja feita melhorias lá. Eu, através de um pedido do meu amigo Zé Maria, eu fui lá com ele. Se o senhor não prestou atenção, ele está na foto também, viu? Ele está na foto junto comigo, Sotião e Monsenhor lá. Então, mas eu sei disso, eu sei da luta do senhor. Nessa legislatura, o primeiro a ir lá foi o senhor. E jamais o pessoal lá vai esquecer, e nós aqui como vereador também vamos esquecer. E torcemos para que seja realmente feito melhorias lá, tá? Porque eu vi a situação lá, foi a primeira vez que eu fui lá, eu tinha conversado com o senhor me falando, eu realmente não tenho condições de ser um PSF lá não. Senhor presidente, eu estive esse final de semana em Passo, numa reunião de política, e tinha muita gente, mas eu elogio a Poços de Caldas de todo mundo. Quando você fala, tem a presença de pessoas de Poços de Caldas aqui, todo mundo depois da reunião foi lá, falou, você é de Poços de Caldas, que cidade maravilhosa, tal, perguntando como está a política aqui, né, a gente explicando para as pessoas. E você viu o encanto das pessoas com o Poços de Caldas. Até vereador de outra cidade falou assim, eu gostaria de ser vereador lá em Poços de Caldas, essa é uma maravilha. Eu falei, não, é muito bom mesmo. E outra coisa, na imprensa hoje, principalmente, aqui na Câmara foi falado sobre as calçadas. E eu com o vereador Jonei fizemos um pedido de informação, e a nossa secretária, Gina, nos respondeu, até eu ia trazer para mostrar para vocês, que a intenção dela é fazer um centro vivo, a calçada igual, pegar uma parte do centro, fazer um tipo de uma calçada só, para não ter esse retalho de um lado uma cor, de outro outra cor. E que ela acredita que em breve, eu acho que esse ano ainda virá uma verba do PAC para fazer essa calçada. Então, gente, vamos esperar. Vamos pedir nosso Paizinho do Céu que ilumine também o pessoal lá de Brasília para mandar, porque realmente a maior reclamação quando a gente anda na rua, eu ando muito na rua, Jonei ando, todos nós vereadores andamos na rua e sabemos que realmente a calçada é um dos que mais a população nos cobra, não é verdade? Então, vamos esperar, né? A gente não pode perder a esperança não, gente, que a esperança é a última que morre. E aqui, quero dizer também hoje foi um dia meio complicado, entendeu? A gente sabe que, a gente que de vez em quando assiste às assembleias, lá o Congresso Nacional, sempre tem essa discussão. Mas eu pediria que só ficasse aqui no plenário, que fora daqui a gente continua amigos, cada um com a sua ideologia política, mas acima de tudo amigos, né? Cada um defendendo sua bandeira partidária, mas que é triste, né? Mas eu tenho certeza que não vai acontecer mais nessa casa aqui não, viu, gente? Obrigado. Obrigado, Joaquim. Com a palavra, a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, vereadores, vereadora, presentes, quem nos assiste aí pela internet. O que me traz aqui à tribuna são vários assuntos. O primeiro deles é essa questão da degradação ambiental lá do Bortolã, que nós recebemos, todos receberam aqui
no Jornal da Cidade, e nós recebemos hoje, foi protocolado aqui nessa casa, uma denúncia em relação à degradação ambiental que está ocorrendo lá no Bortolã. Então, é a questão da água, agora é o desmatamento. Então, nós temos realmente que tomar uma providência. Aí a gente já pede aqui para o vereador Rogério, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Rogério, para que a gente já comece. Hoje foi protocolada oficialmente aquela denúncia que vieram nos fazer aqui na terça-feira passada. Então, eu acho que uma providência tem que ser tomada urgente. As construções estão acontecendo, inclusive uma das razões que nós fizemos a solicitação da Ângela, que é a diretora do DMA, é justamente para ela estar nos esclarecendo essas questões das construções em possíveis áreas de preservação permanente, né? E árvores que estão sendo cortadas, árvores nativas que estão sendo cortadas também lá no Bortolã. Então, eu acho que essa casa aqui tem que defender com unhas e garras a questão ambiental. Uma outra questão também que me trouxe aqui à tribuna é que nós conseguimos aí, que aquela Assine Mais Saúde, né, conseguimos, todos também já devem receberam, né, 615.986 assinaturas. Isso foi um trabalho muito árduo da Assembleia Legislativa, da Comissão de Saúde, e que possibilitará, né, um aporte de 40 bilhões à saúde brasileira, né? Isto, o governo federal cumprindo com os 10% da PEC, né, da PEC, e o estadual com 12%. Isso é muito importante, eu acho que é uma conquista importante. A Câmara dos Deputados já acatou o projeto e agora vai para o Senado, né? Eu acredito que está num bom caminho a questão do Assine Mais Saúde. Então, parabenizar aí a todos que se envolveram. Aí temos que fazer uma deferência aqui ao deputado Mosconi, que é presidente do Conselho de Saúde, da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, porque realmente é uma conquista importante. Vamos acompanhar aí a tramitação, porque é fundamental esse recurso para a saúde. A outra questão que me trouxe aqui, eu acho que até foi discutido aqui em algum momento, a semana passada, é a respeito do AVCB, das instituições. Até o presente momento, nós fizemos até estamos elaborando um outro pedido de informação, porque realmente é importante você estar acompanhando isso, e a forma mais eficaz que eu vejo é o pedido de informação. Nós não temos o AVCB lá da URCA, né? É importante que os eventos ocorram, é muito importante para o turismo, é importante, mas é importante também que se cumpra com as normativas, porque as instituições, vereadora, não poderão fazer nenhum tipo de ação para recursos, para sanar com seus compromissos. Lá proibiu, agora a URCA não proibiu os eventos. Então, são 2 pesos, 2 medidas. Eu acho que tem que haver um bom senso na URCA e haver um bom senso também com as instituições. É claro que todas as instituições têm que ter seu AVCB. Eu acho que é importantíssima a segurança, mas tem que existir um cronograma para que essas instituições possam estar cumprindo, né, com as determinações legais para receber o AVCB. Mas é importante também que a URCA esteja caminhando nesse sentido. Então, fica aqui uma solicitação ao Corpo de Bombeiros que reveja essa postura das instituições não poderem fazer nenhum tipo de evento para arrecadar recursos aí para o final do ano, que é complicado, né? Então, a gente pede que haja um cronograma de obras, né? Que haja um cronograma de obras para que as instituições possam cumprir, assim como existe um cronograma de obras, deve existir com a URCA e com os outros órgãos públicos, como creches, escolas, que a maioria não tem AVCB. Então, é muito importante que haja essa reflexão no sentido de ter uma conduta única com todas as instituições. Então, fica aqui a minha solicitação ao Corpo de Bombeiros para rever essa posição. A outra coisa que eu quero colocar aqui
em relação lá à Avenida Bortolã, né? É muito importante que haja rapidamente esse estudo que já começou, na verdade, né? Já tiveram até reuniões para viabilizar ali o trânsito na Avenida Bortolã, por conta das empresas que, graças a Deus, estão crescendo, e precisamos melhorar aquela questão do trânsito lá, porque senão vai ser muito grave. Oi? Isso. Antônio Bortolã, desculpa. Então, a gente pede aí à secretária, a Gina, que ficou, a bola está na mão dela, porque foram feitas reuniões, e ela ficou de marcar uma próxima reunião, né, para dar andamento a essa questão da reestruturação do tráfego ali na Avenida Antônio Bortolã. Então, a gente está cobrando também aí a secretária, essa última reunião há 30 dias atrás. 30 dias atrás, ou mais um pouco, ela ficou de remarcar essa reunião para dar andamento nessa importante duplicação ou outra via de acesso, enfim, o planejamento iria estudar. E também fiquei muito feliz com a notícia do PSF Bortolã, embora eu tenha acompanhado de perto, vereador Joaquim. Eu acho que todos os vereadores aqui, sem exceção, fizeram essa solicitação, porque, como o senhor pôde ver lá, realmente é dramático a situação do PSF Bortolã. E nós já sabíamos que a engenheira Andréia, da Secretaria Municipal de Saúde, que é arquiteta, já tinha elaborado já um estudo para fazer o aumento, né, do espaço físico naquele próprio local, visto que aquilo é da prefeitura, do município. Então, a gente parabeniza aí essa ação da prefeitura de, enfim, dar andamento a esse PSF, que é fundamental ali para as pessoas da região, para ser atendido com mais dignidade. Era o que eu tinha, senhor presidente. Muito bem, vereadora Regina Cioff. Com a palavra, a vereadora Maria José Escaciotti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, todos que nos assistem aí pela internet, primeiro eu estou aqui para fazer 2 bons convites, né? Primeiro, agora é sexta-feira, às 15h, vai ser entregue a viatura do Corpo de Bombeiros com o nosso deputado Carlos Mosconi, e ele mandou este convite para que todos que queiram estar lá possam estar lá recebendo essa viatura, que vai fazer aí mais um trabalho em prol da situação aí da nossa cidade, que está crescendo, né? E que precisa mesmo cada vez mais do serviço, e o governo do estado está sempre atento. E outro é uma mudança da data. Como vocês sabem, talvez muito pouca gente ainda sabe, né, mas as diretas já foram lançadas aqui em Poços de Caldas, aqui no Palace Hotel. Então, vai haver realmente um momento histórico com os personagens, sejam os netos, sejam os representantes, que vão estar aqui dia 18 de novembro para relembrar esse momento que mudou esse país e tornou essa possibilidade de nós falarmos de república, de falarmos de democracia e de falarmos tudo isto como nós temos falado aqui sempre nessa casa, não é? Eu ouvi, inclusive, o nosso presidente dizer com o vereador Tiago que não há embasamento legal para a questão dos instrumentos de ar, não é? E também não há embasamento legal para os trailers se manterem ali, mas também não se retira os trailers. Então, a lei é uma arma poderosa, é uma arma que serve para os dois lados, mas às vezes fica com uma ponta mais aguda, né? Talvez por ela estar cega, essa justiça, acaba criando essa impossibilidade de dar uma solução em prol daqueles senhores que lá estão, em prol da nossa Poços de Caldas, que precisa voltar a ser essa cidade turística tão linda, para que nós não precisássemos ouvir que a nossa cidade estava acabada. Um segundo momento, eu estou aqui na voz dos meus 2 companheiros de partido, Sansão e Jonei, para falar da Policlínica.
porque a policlínica está sem sabão, a policlínica está sem caixa de descarte para seringas, ela está sem antibiótico, sem Buscopan, e está assim, faz-se a receita e entrega para a família para que eles possam comprar. Então, uma voz aí, um pedido de socorro à nossa Secretaria de Saúde, para que atenda rapidamente as pessoas, porque lá no momento de dor, não é? É uma coisa muito complicada, e a nossa policlínica tem atendido a nossa população com as suas falhas, com todas as suas dificuldades, mas está num período crítico, e isso precisa ser visto. Uma outra coisa e um pedido meu, porque já vieram tantos falarem aqui, né? Eu estou com um pedido aqui de vencido dia 11/9. Então, eu acho que deve estar aí, é um requerimento que eu faço sobre um pedido de informações sobre o programa de governo de metas, conforme artigo 102A da Lei Orgânica Municipal. Eu não recebi até hoje as respostas e aguardo. E as respostas que eu recebi a respeito da questão de quanto que os preços dos trailers estavam pagando, primeiro veio em nome do vereador Lical, e segundo veio assim, através do ofício, solicita informação, e dessa maneira foi me entregue dizendo que está instituído pela lei de 75/28. Então, é uma coisa que talvez a gente possa discutir menos, os pedidos de informação que a todos nós temos direito, mas mais as informações que nós recebemos. Porque isso sim, essas estão precisando chegar com um pouco mais de conteúdo, com um pouco mais, para nós não ficarmos perdendo tempo, inclusive, como falou enquanto vereador, não é, com pedidos ridículos. Porque não chegam as coisas. Se não chegam, a gente tem de começar a inventar. Só que não precisa inventar, está no jornal publicado. Quando me acusam de que falei e escrevi, está escrito sim. Sabe por quê? Porque saiu no jornal, em ato oficial do município de Poços de Caldas, presidente, na página A6 geral de 25/9, por determinação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, foi adiado a concorrência 004 SAM13 para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de limpeza pública do município. Quando o próprio tribunal segurou isto e a informação não vinha, o que a gente pensa? Alguma coisa deve estar acontecendo. Foi levantada mesmo, inclusive, pelo senhor, de que tinha havido alguma coisa lá dentro da prefeitura, não é? Que tinha sido tirado algum documento da prefeitura e que era um caso, inclusive, seríssimo, e que também não sei se foi dado andamento a esse caso. Então, a gente vai chegando a um momento em que eu não preciso falar nos subterrâneos, como foi me falado agora há pouco. Eu estou aqui na tribuna, e eu falo, e está escrito por mim mesmo, e respondo pelas minhas ações. Eu estou com 58 anos e sou professora. Então, eu não posso dar aqui o exemplo contrário daquilo que eu faço. Já dizia a grande mestra Cora Coralina, só ensina aquele que sabe aprender. E eu sei aprender. Eu sei aprender todos os dias. Podem ver que às vezes eu levanto, falo o nome de secretaria errado, falo uma coisa errada e não me sinto em nenhum momento corrigido. Mas não gosto também de ser ofendida. Porque eu respeito todos vocês. E tenho aprendido com todos vocês. Eu tenho alguma dúvida, eu me socorro em qualquer um, como eu me socorro aqui, esses funcionários maravilhosos que sempre me prestam auxílio. Sempre me prestam auxílio. E é direito meu errar, é direito meu acertar, e é direito meu, como vereadora eleita, estar fazendo os pedidos que eu quero fazer. Então, não é uma escolha de outros por mim, é uma escolha pessoal. A quem eu devo a uma entrega é o líder do meu partido. Ele sim. E, claro, a mais que todos, a população de Poços de Caldas. A mais espetacular de todos os jurados nossos. A essa população que nos conhece, que sabe do nosso trabalho, que sabe quem somos, que conhece o que fazemos, como fazemos e como nos portamos.
Eu não sou mulher de duas caras. Quando eu sinto ofendida, eu me sinto ofendida de verdade. Eu não fico depois fazendo uma política por outro lado, nem nos subterrâneos, nem por baixo, nem nas galerias, de forma alguma. Eu estou aqui, ó, minha cara está aqui, para ser batida mesmo, porque eu me propus para isso. Me propus agora, porque eu fiquei muito tempo do outro lado aí, atirando a pedra. Agora eu sou a vidraça, e estou aqui para receber todas as pedras que vierem. Só que venham elas com muito respeito, não precisa acertar na fronte de uma vez só. Muito obrigada. Muito bem, vereadora Maria José. Com a palavra o vereador Flávio Faria. Senhor presidente, senhor secretário, vereadoras, vereadores, demais presentes. Senhor presidente, eu iniciei a minha fala manifestando aí a revista Veja dessa semana. Acho que o doutor Carlos deve ter observado a revista em São Paulo, em relação à questão dos trens, do metrô, né, 15 funcionários envolvidos lá numa linha de, até que se prove o contrário, né, de corrupção enorme, assim, que nos assusta demais, né? Isso é triste, né, que empobrece aí o debate político em nosso país. Queria também manifestar, nós estamos tendo aí, o vereador Rogério antecipou, o vereador doutor Rogério, nós estamos tendo aí um processo interno do Partido dos Trabalhadores, vereadora Regina, que é um processo de eleição direta para escolher os nossos aí, a executivo, o diretório, tanto municipal, estadual e federal. É uma prática corriqueira do Partido dos Trabalhadores, onde nós temos aí a oportunidade, mesmo tendo diferenças no sentido das ideias, da concepção do jeito PT de estar administrando, gerenciando, mas sempre ocorreu isso dentro do Partido dos Trabalhadores, esse espaço para a democracia, para o debate e assim por diante. A vereadora Regina falou uma coisa muito importante aqui, vereadora, que em relação aos recursos da saúde. Eu vou ter mais além. Eu acho que não só recursos, mas precisa de gestão, né? Uma saúde que não tem recursos, ou que tem recursos, mas não tem uma boa gestão, a coisa acaba se complicando e penalizando aí o dia a dia da nossa população, trazendo aí grandes e complicados prejuízos para as pessoas que precisam de uma ação rápida e efetiva por parte do poder público, né? A saúde, ela tem pressa, não pode se esperar, tem que ter ações eficientes, enérgicas, para dar resposta a cada cidadão pós-caldense ou à população como um todo. Eu também queria manifestar aqui, e aqui eu destaco também o vereador Antônio Carlos, que sempre também foi um defensor em relação à rodovia Poços-Palmeiral. Isso a gente tem que reconhecer, né, as pessoas que, devido ao seu valor, né? E nós tivemos a oportunidade de encaminhar ao DR uma solicitação no dia 28 de agosto, que veio a resposta para nós, dia 28 de agosto, em relação à rodovia Poços-Palmeiral. O vereador Antônio Carlos tem palavras, vereador, não sei, mas está assim intransitável o trecho Poços-Palmeiral, intransitável. A situação está complicadíssima. E na resposta, foi muito gentil, o engenheiro respondeu, manifestando que faria aí as intervenções necessárias na rodovia Poços-Palmeiral. Mas quando ele foi lá, vereador Antônio Carlos, ele fez um diagnóstico, pastor Valdir, o senhor que é engenheiro, que entende da área, ele fez um diagnóstico da atual situação e calculou, vereador Lical, que seria em torno de R$200 mil para fazer um paliativo na estrada Poços-Palmeiral. Aí ele disse que o DR teria dificuldades por não ter recursos para poder viabilizar essa ação. Aí nós, até em outros momentos, tivemos com o prefeito, a última vez, inclusive, o vereador Joaquim, o vereador doutor José Maria, onde a prefeitura já havia encaminhado para o DR uma solicitação que nós tinha requisitado uma cópia, pedindo aí uma parceria, uma ação por parte do DR, junto com o município, para tentar viabilizar uma recuperação urgente.
mas ainda não chegou a resposta por parte do DR. Creio eu que a Prefeitura deve ter que fazer uma intervenção o mais rápido possível, mesmo não sendo uma estrada, teoricamente hoje mais não pertence ao município, mas, de fato, a situação está complicada. Então, a gente espera aí que seja feita uma intervenção, mesmo sem a resposta por parte do DR, ou a própria Secretaria de Obras. Inclusive o prefeito, eu conversando com ele ontem, ele entrou em contato com a Secretaria de Obras, com o Carlos Meires, ficaram de dar um posicionamento, mas ainda não houve nenhuma resposta por parte da Secretaria de Obras, do Governo do Estado. E aí solicitamos, falamos com o prefeito, tivemos alguns moradores conversando com o prefeito, ligando para o prefeito também, solicitando uma intervenção, porque de fato a situação está muito complicada naquela via. Agora, também eu teria que manifestar aqui, quando a vereadora Maria José falou em relação ao Tribunal de Contas do Estado, eu só queria colocar aqui que nós tivemos uma reunião aqui no gabinete, e estava o vereador Joaquim, e todos os vereadores da base, e nós solicitamos naquele momento, porque foi apresentado para a gente uma cópia do Tribunal de Contas do Estado, onde ele fala em relação à empresa, esse processo licitatório aí da limpeza pública, que são várias ações que foram apresentadas. Aí só para o primeiro parágrafo que eu vou ler aqui, ó. Trata-se de agravo interposto pelo município de Poços de Caldas, representado por seu procurador-geral, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida nos autos do processo referendada pela segunda Câmara, na sessão a qual determinou a suspensão cautelar da concorrência. E depois, ou seja, então o município teve essa preocupação de se posicionar, de encaminhar uma preocupação em relação a essa questão, e o próprio Tribunal de Contas manifestou claramente aqui na sua resposta, autorizando o prosseguimento do processo licitatório. Agora, só para esclarecer que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, sempre a gente, quando tem dúvidas, a gente pode recorrer, encaminhar dúvidas, questionamentos, pedindo inspeção extraordinárias e assim por diante, e ficou muito claro isso, que como foi colocado aqui, eles vão continuar, de acordo com o diretor da Secretaria-Geral e do Tribunal Pleno, vai continuar com qualquer outro processo licitatório, eles continuam acompanhando, mas de forma tranquila, diz que não poderia causar, em hipótese algum, um prejuízo para a população de Poços de Caldas, impedindo esse processo licitatório. Então, foi um procedimento, assim, eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque o tribunal se posicionou, manifestou por escrito, pedindo, autorizando que o município pudesse dar continuidade ao processo licitatório aí, em relação à licitação da empresa. E só destacando que são 7 empresas, pastor, que já adquiriu, que já depositou aquele 1%, que já é uma prerrogativa, e 11 empresas colocaram aí interessadas em participar desse processo. Podemos discutir aí se concorda ou não concorda com esse processo, mas do ponto de vista da legalidade, da transparência, isso está muito claro, porque o próprio Tribunal do Estado estaria inviabilizando, estaria aí impedindo que esse procedimento tivesse aí andamento, tivesse continuidade. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereador Flávio. Pedir aqui que o vereador Rogério assuma a presidência, por favor. Vereador Paulo Tadeu. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadoras, colegas vereadores, eu queria comentar rapidamente alguns assuntos aqui, bem rápidos mesmo. A estação de tratamento de esgoto número 5, ela foi replanejada, ela foi reequipada, está funcionando com... os equipamentos foram revistos, foram implantados, elas estão funcionando com um grau de eficiência bastante elevado, bastante elevada, e já apontando aí para a solução do problema
daquela região. Queria fazer um comentário com a Regina sobre a questão do Mais Saúde. Eu achei que a iniciativa da Assembleia foi fantástica, de buscar assinaturas, mobilizar a população em torno de um tema tão importante como a saúde. Mas eu acho que faltou um detalhe, né, a entrega de uma cópia para o governo do Estado. Porque nós estamos falando do governo federal voltar a investir 40 bilhões por ano. Nós perdemos 320 bilhões nos últimos 8 anos em função da queda do CPMF. Nós não precisaríamos nem estar lutando por esses 40, nós poderíamos estar lutando por outros 40, caso não fosse aquela votação que foi considerada uma derrota importante para o governo, quando o grande derrotado foi a população brasileira que precisa da saúde pública. E é importante esse tema que você levanta, vereador, exatamente no momento em que o Brasil comemora, né, o leilão em regime de partilha do campo de Libra, que vai permitir que o governo federal, via participação da Petrobras, via royalties, via participação no lucro, através, né, do lucro óleo, né, de 41%, 42%, e mais o fundo social, o governo se aproprie de 80% a 82% de todo o óleo daquela bacia, ou seja, dos 8 bilhões, que é o mínimo que ela tem, nós teremos 6 bilhões e 400 milhões de barris equivalentes de petróleo nos próximos anos, o que vai injetar na economia brasileira algo em torno de R$1 trilhão e em torno de 300 bilhões de reais exatamente para a educação e para a saúde. No discurso da presidenta Dilma, usar um recurso finito para um recurso infinito, que é a educação do povo brasileiro. Eu queria fazer também um comentário rápido sobre o papel da liderança, e eu vou me socorrer aqui do nosso regimento. O nosso regimento deixa claro que a liderança, ela faz a intermediação entre o legislativo e o executivo, resguardada a independência dos poderes e a proibição constitucional de delegação entre eles. E ele fala em nome da bancada, quando necessário. Não há nenhuma restrição em nosso regimento que qualquer vereador possa fazer defesa das suas convicções e das suas posições políticas. Pelo contrário, isso está entre as nossas atribuições. Então, quando houver necessidade de encaminhamento de voto, de encaminhamento de alguma posição efetiva do governo, cabe efetivamente ao líder, mas imaginar que o líder deva fazer uma sombra tão grande que sob ela não floresça nenhum debate, nenhuma discussão, nenhuma posição de outros vereadores, é um equívoco regimental, a meu juízo. Eu queria também, não posso deixar de me referir aqui ao assunto que foi nosso tema aqui hoje, de discussão, para corrigir algumas distorções. Eu digo sempre que o sofisma é uma forma perigosa de diálogo, né? Aliás, né, o Nelson Rodrigues dizia que o entendimento não está na palavra, o entendimento está na pausa. Então, eu não acusei nenhum vereador de atuar no subterrâneo. Eu disse que existe lá fora um subterrâneo, um subsolo, que não pode ser trazido aqui para dentro. Então, vamos ponderar as palavras para que, pelo excesso de interpretação, a gente não alimente uma situação que efetivamente não ocorreu. Eu não disse que o documento, que o projeto era ridículo, em nenhum momento. Eu disse que nós não podemos correr o risco de aprovar projetos, que eu considero irrelevantes ou que beiram o ridículo, muito menos atribuir essa qualidade negativa a qualquer colega nosso. Eu estou dizendo que nós temos que nos policiar para que essas questões sejam levadas de tal modo que a gente não corra o risco de, por esse acordo de cavalheiros que todos têm aqui de aprovar pedidos de informação, a gente chancelar qualquer pedido de informação
que alguém pode considerar importante e eu respeito, mas que eu posso considerar que não é. E eu não posso ser tolhido no meu direito de dizer que não é. Eu não posso ser tolhido no meu direito de dizer que eu não considero que aquilo seja relevante. Porque senão nós vamos criar aqui um cenário de contradição ou de polarização entre o que diz, o que quer, ouve o que não quer e depois se faz de vítima. Porque ficou muito claro, e aí, nessa discussão, que o Tribunal de Contas suspendeu o edital de maneira cautelar. Cautelar. Por quê? Porque recebeu uma denúncia. Assim como o promotor, quando recebe uma denúncia, ele tem que apurar. Isso não significa que ele já está condenando. Se o Tribunal de Contas pede, suspende cautelarmente, não significa que ele está condenando. Muito menos. Isso autoriza alguém a dizer, muito menos um vereador, a dizer publicamente que o edital é de cartas marcadas. Tanto é que o tribunal reviu a sua posição, sem nenhum tipo de restrição. Então, aquilo que foi dito fica pelo não dito. Então, quando eu fui convidado a me associar a um nível de linguagem que consideram mais prudente para o processo político, eu também me sinto na condição e na necessidade de chamar as pessoas para uma linguagem política mais prudente, sob pena, e aí é o que eu disse, sob pena de eu jogar sobre as pessoas suspeitas sobre o tipo de comportamento que ela tem na política e eu dizer que ela também tem um comportamento oposto. Eu não posso fazer isso, até porque não tem nenhuma informação a respeito e nem acreditaria que a vereadora em questão defenderia os interesses rebaixados de uma empresa de lixo que não participou do processo, porque não quis, porque tem estrutura e tem tamanho para isso. Finalmente, para a gente não ficar só nessas digressões aqui, eu vou encerrar. Eu fiz um pedido de informação em 9 de setembro, após aquela nossa audiência pública de incentivo ao esporte e à cultura, perguntando se há estudos em andamento para a criação da Secretaria de Cultura. Então, eu até tive algumas informações que eu não tinha. Até como consequência da adesão de Poços de Caldas ao Sistema Nacional de Cultura, esse estudo é decorrente dessa adesão. E que pelo andar aqui das projeções, entre os 25 e 27 de setembro, essa questão foi encaminhada à representação regional do Ministério da Cultura, e a Lei Geral do Sistema Municipal de Cultura, de 23 de agosto, realizou a sua primeira reunião no dia 4 de outubro, por proposta dessa lei, e a expectativa é que o projeto de lei de criação da Secretaria de Cultura em Poços de Caldas seja enviado a essa casa entre fevereiro e março do ano que vem. Muito obrigado. Recados? A sessão solene do dia 22/11/2013. Os agraciados serão Carlos Alberto Pereira da Silva, pelo vereador Flávio, Pastor Paulo Barbosa da Silva, vereador Valdemar, José Tadeu Fornari Capaúbo, vereador Paulo Eustáquio, João Batista Cunha Santos, vereador Rogério Andrade, Elson de Oliveira Araújo, vereador Joaquim, José Gabriel Maluf Soller, vereador Tiago, Décio Alves de Moraes, vereadora Regina, Marcelo Henrique de Souza, vereador Lical. E a sessão solene do dia 7/12/2013, João Deon Pereira, vereador Flávio, Maurício Ferreira Cunha, vereador Jonei, deputado Carlos Melles, vários vereadores, Sérgio Alvise Lira, vereador Antônio Carlos, Berenice Rossi Silva, vereador Sansão, Aloísio Martins de Oliveira Ruelas, doutora Regina, Marcílio de Souza Magalhães, vereador Rogério Carrillo,
Regina Alves, vereador Joaquim, e o Nelson Reis de Oliveira Júnior, vereador Maria José, mas ainda não foi aprovado, depende da aprovação para ser. A Comissão de Meio Ambiente, como a Regina falou, queria ver se a gente podia fazer uma reunião quinta-feira, depois da reunião das coisas, 4h30, a gente fazer uma reunião para decidir o que a gente vai tomar de atitudes perante isso. Mais algum recado? Quarta chamada para verificação de quórum. Vereador Paulo Eustáquio, ausente, justificado pelo seu problema de saúde, que tem que se retirar. Sobre a bênção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião, solicito a todos que em pé saudemos o pavilhão nacional com a salva de palmas.